Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Ao longo desses nossos tantos episódios, nós temos observado que muitos dos personagens das histórias em quadrinhos são afetados por fatores externos que fazem com que acabem sofrendo mudanças importantes na sua história. Muitas dessas mudanças não conseguem lhes devolver a relevância, mas muitas também conseguem transformá-los e trazê-los de volta à luta do bem contra o mal com um novo vigor. Depois da Segunda Guerra Mundial, as vendas das revistas em quadrinhos caíram muito, e para fidelizar os leitores, as empresas começaram a diversificar suas histórias, oferecendo novos gêneros, e começaram a surgir histórias de faroeste, de horror, de romance e de selva. Mas no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Flash, que é um herói que apareceu pela primeira vez em 1940, numa história publicada por um conjunto de empresas que depois se fundiram para formar a DC Comics. Esse herói foi criado pelo escritor Gardner Fox e pelo artista Harry Lampert. Nessa versão original, esse Flash era Jay Garrick, ou Jason Peter Garrick, seu nome completo. Ele era um estudante universitário que, em 1938, ganhou super velocidade depois que adormeceu no laboratório onde estava trabalhando e acidentalmente inalou uns vapores estranhos. Quando ele acordou, ele se deu conta de que podia correr a uma velocidade sobre-humana e também tinha reflexos mega rápidos. Depois de uma curta carreira como estrela do futebol da faculdade, ele começa a usar uma camisa vermelha com um raio e um capacete de metal estilizado com asas, aí já com o propósito de criar uma associação com o deus romano Mercúrio, e daí para começar a combater o crime é um Flash. O capacete pertencia ao pai de Jay, o Sr. Joseph, que lutou durante a Primeira Guerra Mundial. Com isso, se fixa a ideia de que o herói tinha uma família e um passado. Em algumas histórias, ele usa o capacete como uma arma, tipo um escudo, e outras vezes ele usa esse capacete para irradiar a luz. O seu primeiro caso, na luta contra o crime, envolve a luta contra o Faultless Four, um grupo de chantagistas. Nas primeiras histórias do Flash, parece tranquilo que todo mundo sabia que Garrick era o Flash, ou seja, não havia ainda a ideia de uma identidade secreta. Só muito depois foi que a história do herói passou a incluir a ideia de uma identidade secreta. Existem algumas histórias que mostram que o herói, para preservar sua identidade secreta sem o uso de uma máscara, vibrava suas características, o que dificultava reconhecer ou fotografá-lo com clareza. Mas essa foi uma ideia estranha que não durou, inclusive porque a sua namoradinha Joan logo descobriu a sua verdadeira identidade. E olha, o Flash foi um dos heróis que tiveram sua história bastante modificada ao longo do tempo, por conta às vezes de queda nas vendas e também por razões de mudança na própria estrutura do consumo de suas histórias. Ou seja, os leitores estavam mudando. O herói seguiu nessa toada velozmente até 1960, quando a origem de Garrick foi ligeiramente modificada, especialmente a forma como ele ganhou seus superpoderes. Nessa nova mudança no personagem, os seus poderes surgiram depois que um raio caiu sobre uma prateleira cheia de produtos químicos que encharcaram o nosso herói e ele, quando secou, tinha virado o cara que corria mais rápido que tudo. Mas veja, em 1956, a DC Comics foi bem sucedida revivendo os super-heróis que estavam meio que perdendo espaço nas vendas, fazendo alguns ajustes, de certa forma repensando esses personagens que ainda não tinham rendido tudo o que podiam. O Flash foi um deles e acabou sendo o primeiro renascimento nessa nova estratégia. Esse novo Flash foi chamado de Barry Allen, que era um sujeito que trabalhava em um laboratório da polícia, que ganha super velocidade quando acidentalmente toma um banho de produtos químicos que estavam guardados em uma prateleira que foi atingida por um raio. O Barry Allen, ao longo do tempo, ganhou uma profissão e passou a ser chamado de cientista forense, mas ele tinha uma reputação de ser um cara meio lerdo e que frequentemente se atrasava para os compromissos, o que frustrava muito a sua noiva Iris West. Nessa época, ele era apresentado como o Velocista Escarlate, antes de receber o nome definitivo de The Flash. Essa nova versão do The Flash e sua identidade como Barry Allen
foi criado pelos escritores Robert Kanigher e John Broome e pelo cartunista Carmine Infantino. Olha, o que aconteceu com o Flash acabou sendo um estímulo para as mudanças que foram feitas em outros heróis, como a gente já falou aqui, o caso do Lanterna Verde, que passou por sucessivas fases de funilaria e pintura. Uma nova equipe de super-heróis, a Liga da Justiça da América, também foi criada com o Flash como principal membro fundador. Mas aí entra em cena aquela mania que os roteiristas têm de sempre ter ideias estranhas. Em um dado momento, sabe-se lá por quê, eles decidiram que Barry Allen e Jay Garrick, que já tinha sido extinto, existiam em mundos paralelos. Nessa tremenda viajada, os poderes dos dois permitiam que eles cruzassem a fronteira dimensional entre os mundos e se tornassem bons amigos. Com isso, na história Flash of Two Worlds, publicada na edição 123 do The Flash, surgiu o primeiro crossover em que um personagem da Era de Ouro conhecia um personagem da Era de Prata. E com isso virou mesmo uma bagunça. Logo, houve cruzamentos entre toda a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça, com suas respectivas equipes se encontrando e até fazendo uma convenção anual que durou do início dos anos 60 até meados dos anos 80. Bem, nessa nova identidade, quando se descobriu o superveloz, o Barry procurou o professor Ira West da Universidade de Central City, que era pai adotivo de sua noivinha Iris, e ele desenhou não só a fantasia de Flash, como também o anel que ele usa para guardar a fantasia quando está em sua identidade civil. Quando surge uma emergência, o anel expulsa a roupa que está lá dentro comprimida e quando o Allen precisa dela, e suga de volta com a ajuda de um gás especial de encolhimento. Boa, né? Muito bem, mas ainda existe um outro personagem na vida do Allen, que é o Wally West, que foi apresentado ao mundo em 1959. Esse personagem era o sobrinho da noiva do Flash, a Iris West. Fazendo uma visita ao laboratório da polícia de Central City, onde Barry Allen trabalhava, acontece o improvável. Um raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, e assim o sobrinho acaba encharcado igualzinho ao Barry Allen e ganha os mesmos poderes que o Flash. Rapidamente, o garoto West vira uma cópia em tamanho P do Flash, arruma uma fantasia e se torna o jovem Kid Flash. Mas esse foi um personagem que acabou como membro dos recém-criados Novos Titãs. E como parece que não deu muito certo, acabou contraindo uma doença misteriosa. Quanto mais ele usava seus poderes de velocidade, menos tempo de vida ele tinha. E o pobre Wally velozmente se aposentou do papel de herói. E aí, durante a crise nas Infinitas Terras, Barry acabou se sacrificando para salvar a Terra. Sem saber da morte do herói, Wally foi persuadido a usar seus poderes para ajudar os heróis na luta contra o mal. E durante uma batalha, Wally foi mais uma vez atingido por uma explosão de energia antimatéria que acabou curando a sua doença. Com esse truque, Wally assumiu o traje e a identidade do The Flash. Assim, em 1985, Wally West tornou-se um novo Flash, menos poderoso que a versão anterior. Em vez de poder atingir a velocidade da luz, ele poderia correr apenas mais rápido do que o som. Além disso, o personagem tinha que comer grandes quantidades de alimento para manter seu metabolismo em ordem e poder continuar correndo. Essas mudanças foram rapidamente incorporadas e em 1987 veio a publicação de um novo quadrinho do Flash, inicialmente escrito por Mike Baron. Essas histórias eram focadas não apenas nas façanhas do super-herói, mas também na fortuna de Wally. Observe a originalidade da história. Em um dado momento, West ganhou na loteria, comprou uma grande mansão e tornou-se um playboy. O The Flash é um dos personagens mais famosos do mundo. Seu nome se tornou até sinônimo de velocidade ou de fazer as coisas rapidamente. Maior velocista da editora DC Comics, que também publica Superman e Batman, o Flash já estrelou várias outras mídias, além das histórias em quadrinhos como a TV e os desenhos animados. Nos primeiros anos de vida do personagem, o Flash chegou a fazer muito sucesso no Brasil, onde ele era publicado com o nome de Joel Ciclone. Ao longo da sua carreira, o Flash enfrentou uma galeria de vilões, um bando de criminosos bastante emblemáticos,
que mesmo não sendo famosos como os vilões do Batman, são personagens bastante conhecidos dos fãs da DC Comics. Nessa turma está o Capitão Frio, que apareceu em 1959, o Mestre dos Espelhos, também de 59, o Gorilla Grodd, do mesmo ano, o Capitão Boomerang, de 1960, e o Professor Zoom e o Flash Reverso, de 1963. Já nos anos 1960, a DC Comics começou a sentir a concorrência da Marvel, que tinha heróis mais realistas, dramáticos e humanos. A DC, ao contrário, mantinha histórias mais esquemáticas e com o mesmo grupo de artistas desde a sua Era de Ouro. Mas com a queda nas vendas, a editora promoveu uma grande reformulação editorial a partir de 1968, o que vai dar origem em seguida à Era de Bronze dos quadrinhos. Uma das marcas dessa mudança foi a contratação de escritores e desenhistas mais jovens, mais antenados aos anseios da juventude da Era Hippie e de Woodstock. Por isso, a partir de 1968, escritores como Gardner Fox, John Broome e Robert Kanigher começaram a ser afastados em prol dos mais jovens, como Cary Bates e Mike Frederick, que se torna o principal escritor do Flash entre 1969 e 1961. Em seguida, veio uma fase em que Cary Bates alternava edições com Dennis O'Neil até mais ou menos 1977, quando esse se mudou para a Marvel e Bates prosseguiu como o principal escritor do personagem até a grande reformulação de 1985. Vários novos desenhistas também trabalharam com o personagem, além do já citado Neal Adams, nomes como Nick Cardy, José Garcia Lopes e Alex Saviuk. Mas aí, nos anos 70, os roteiristas tinham grande dificuldade em encontrar histórias desafiantes para o Flash. Ao mesmo tempo em que a DC Comics mostrava reticência em inovar os conceitos estabelecidos na década anterior. Desse modo, os anos 70 foram bem menos marcantes para o Flash, enquanto a venda de suas revistas decaía rapidamente no mercado, cada vez mais dominado pela Marvel e seus heróis mais problemáticos e realistas. Olha, definir alguém como herói é, sem dúvida nenhuma, entender alguém como representante dos valores e da moral que servem de exemplo para todas as pessoas comuns que enfrentam adversidades das quais nem sempre conseguem se sair bem. O herói é alguém que entrega a própria vida por algo maior que ele mesmo. E essa é uma percepção muito idealizada de alguém que representa o bem e a justiça e nunca esmorece nem fraqueja. E por isso fica parecendo que o herói está muito distante do ser humano comum, principalmente de seres como nós, que vivemos no século XXI. Mas olha, para que os heróis de hoje obtenham sua heroicidade, é preciso que estejam integrados a contextos sócio-históricos semelhantes aos nossos e surjam de uma narrativa que lhes torne críveis e, ao mesmo tempo, admiráveis aos olhos do leitor, do ouvinte ou do espectador. É nesse entendimento que a gente chega até a jornada do herói, que é o estabelecimento de um padrão de ações pelas quais os heróis provam sua competência para a missão que lhes foi apresentada. Todos os heróis que mais miticamente representam a sociedade e permanecem vivos por diversas gerações passam por missões similares e estratégicas que acabam por definir esses parâmetros de heroicidade. Talvez por isso, tantos de nossos heróis estejam sempre sofrendo mudanças em sua personalidade e, em algumas vezes, em sua própria origem. Dito isso, no próximo episódio, vamos falar de um super-herói que, de tão pequeno, acabou desaparecendo. Até lá!